É para eu falar? Desculpa, mas é que eu não ouvi direito na hora que o irmão falou. Deu uma, o som deu uma falhada. Espero estar estável com vocês. Sim, Todos estão ouvindo? sim. Tá, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E é bom estar com os irmãos, dividir um pouco aquilo que Deus coloca no nosso coração. E tenho saudades de todos vocês. Vamos ver se para o ano eu consiga estar presencialmente e dar um abraço. Se é que querem meu abraço também, né? Não sabemos, né? Mas é muito bom. Espero ser claro nas palavras e se tiver alguma expressão, alguma coisa que saia errado ou torto, pode me corrigir na hora, chamar a atenção, não tem problema. Queria trazer um texto que seria motivo de nós estudarmos a fundo, pois é um texto muito rico. E exatamente nesta época que estamos vivendo, passamos e lidamos com muitas dificuldades. Acredito que cada um de nós tem lá as suas preocupações com toda essa situação, e principalmente quando nos afastamos um pouco da igreja, no âmbito mais presencial, parece que muitos crentes ficaram à deriva, sem poder participar de atividades da igreja, sem poder se envolver melhor para colaborar e apoiar a igreja. A pergunta que eu quero introduzir para o nosso texto é: como você tem lidado com as dificuldades? Qual a sua reação ao enfrentar um problema, uma adversidade na vida? Muitas vezes nós murmuramos, outros nos queixamos. Nosso comportamento diante de uma coisa diferente pode ser negativo, pode ser ruim. Mas será que de todo este quadro que se apresenta, será que podemos tirar lições boas para a nossa vida? Será que nós podemos aprender alguma coisa de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar? Eu quero ler 2 versículos que estão em Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler 2 versículos, o verso 1 e o verso 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A minha oração para os irmãos, para este momento, é que Deus venha nos dar coragem para enfrentarmos, seja lá a adversidade, a dificuldade que cada um de nós estejamos passando. Nesse texto de Hebreus 12, muita coisa poderíamos extrair, mas nós vamos nos direcionar como ser bem-sucedido, como sermos encorajados a continuar a crer, a manter firme a nossa fé. Mesmo porque Hebreus 12 ele é uma extensão ou uma continuação no contexto de Hebreus capítulo 11, que fala sobre a fé. Não como definição de fé propriamente dito, mas o capítulo 11 vai falar sobre fé como afirmação da fé, aprovação da fé. Se estamos em caminhada cristã, já que Jesus é o caminho, temos que caminhar, temos que segui-lo. E na nossa senda desta graça, muitas vezes cansamos e, por vezes, desanimamos.
Pois perdemos o foco, nós perdemos o nosso objetivo na vida cristã. Por isso que algumas vezes ficamos, parece que, dando volta à vida cristã. Um exemplo prático da minha vida, eu conheço aqui no comércio, onde trabalhei por 20 anos com a loja, com meu sogro, com meu cunhado, com toda a família. Que beleza, que festa! Depois de 20 anos, eu saí da loja e fui seguir trabalhando com a Rádio Transmundial e fui seguir trabalhando independente, autônomo, vendendo meu sapato. Algumas pessoas perguntam, mas por que você largou a loja? Bom, primeiro que eu perdi um pouco o foco, eu perdi um pouco a motivação de continuar no comércio e fui para um caminho alternativo, financeiramente mais adequado. Porém, havia outras pessoas, um vizinho conhecido, que também largou a loja de roupas. E aí fui falar com o fulano, um turquinho da esquina. Ué, você também fechou a loja? O que aconteceu? Ele falou, eu dei um upgrade na minha vida. Eu agora não vendo roupa, agora eu fabrico roupa. Vou ganhar mais dinheirinha, como diz o árabe, né? Ou seja, ele conseguiu avançar além daquilo que estava proposto e conseguiu melhores resultados. Na nossa vida cristã, nós não podemos criar alternativas para a nossa fé. Nós precisamos dar um upgrade, nós precisamos dar um passo além daquilo que estabelecemos como meta. Por quê? Por muitas vezes nós colocarmos um padrão mediano de vida cristã e nos acostumamos com aquela rotina espiritual em nossa vida. Agora, se nós estamos numa direção, se nós estamos seguindo um alvo projetado, um alvo proposto, é bom nós perguntarmos a nós mesmos, vez ou outra, para aferir a nossa rota de caminhada na vida cristã. Nesse tempo conturbado que nós estamos vivendo, será que eu estou tendo algum progresso na vida espiritual? Será que eu estou avançando, amadurecendo na minha vida espiritual? Será que você consegue ver resultados práticos na sua vida? Se eu tenho uma meta, será que eu já alcancei esta meta? Será que eu preciso rever os meus cálculos na vida espiritual? Muitas pessoas desanimam porque não estão enxergando ou reconhecendo resultados na sua vida. Hebreus 12, que nós lemos, o verso 1, o verso 2, nos mostra que temos alvos a alcançar na vida. Também temos obstáculos a vencer. E somos inspirados pelas Escrituras a não desanimar, a redobrar coragem e seguir com perseverança a nossa carreira de fé. Há algumas condições para que sejamos bem-sucedidos na nossa caminhada na vida cristã. Podemos destacar 3 condições práticas: olhar ao nosso redor, olhar para si próprio e olhar para o Senhor Jesus. Isso podemos destacar do texto que nós lemos agora. Alguém já disse certa vez, para você tirar o máximo partido da sua vida, transforme os alvos de Deus nos seus alvos. Essa é uma pequena receita de como nós temos que regular o nosso foco, fazer dos alvos de Deus os nossos próprios alvos, como santidade, como crescer em fé, em convicção.
A primeira condição que vamos extrair daqui é olhar ao redor. Na vida cristã, nós temos alvo a transpor. Veja que os hebreus vai nos mostrar que eles estavam rodeados, como diz o texto, de uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas que eram reconhecidas como firmes na fé. Essa é a tradução para testemunhas. Pessoas que eram reconhecidas, sérias, na fé. E esta malta toda, que aparece no primeiro verso de Hebreus 12, refere-se, então, àquilo que está no capítulo 11, que é o contexto maior do nosso texto. A galeria da fé, como nós, assim, apelidamos ou chamamos. Desta galeria, existem 16 nomes de homens valentes. Tem 2 mulheres nessa galeria. A maioria do livro de Gênesis, o primeiro livro. Isso quer dizer que a fé, ela não é novidade, ela não vem de pouco tempo. Ela acompanha a história de cada homem, de cada um de nós. E esses heróis, a razão pela qual estudamos esses exemplos de coragem é para que também possamos agir com coragem e não ficarmos assustados ou com medo daquilo que nos rodeia na nossa sociedade, achando que estou ficando sozinho, as minhas ideias estão caducando, eu preciso seguir a onda para não ficar ultrapassado e assim ser ridicularizado. Mas veja que estes heróis, ou esta grande nuvem que nos rodeia, a palavra aqui, rodear, quer dizer aquelas que nos circundam, aqueles que estão ao nosso redor, era a tradução mais adequada. A fidelidade deles é um constante encorajamento para cada um de nós. Isso mostra algo muito importante. Nós não lutamos sozinhos. E não somos os primeiros a lutar com problemas e enfrentarmos situações adversas. Veja que a sua angústia, a sua dúvida, o seu medo, a situação toda, você não enfrenta sozinho. E não é exclusividade do nosso tempo. Sempre, em toda a época, cristãos ou pessoas de fé, como no Antigo Testamento, tiveram momentos de angústia, de sofrimento, de perseguição, de solidão, mas mantiveram-se firmes na fé, crendo num Deus pessoal, num Deus vivo, num Deus que intervém, num Deus que fala. E hoje, fala-nos através das Escrituras. A vida destes, capítulo 11, que nos inspira para ter coragem, é um exemplo de fé, que é possível ter fé no mundo deste. É um exemplo de obediência, que é possível no mundo de hoje. De perseverança, que nós temos condições de perseverar. Paciência, eles demonstram paciência na vida. E quanto nos falta, muitas vezes, a paciência, humildade, fidelidade de Deus. São estas coisas que formam a grande nuvem de testemunhas. Alguns comentaristas aloprados e que querem criar sensacionalismo ou um misticismo, querem desvirtuar as Escrituras, ignorando o contexto, e querendo ensinar que esta grande testemunha são os ímpios, as pessoas do mundo que estão nos observando a cada dia, esperando que tropecemos ou falhamos aqui e acolá para nos acusar. Bom, não deixa de ser verdade que estamos sendo observados pelas pessoas à nossa volta, da família, do trabalho, mas não é isto. E muito menos essa grande nuvem de testemunha. Não são demônios ou
seres angelicais, malignos, que andam a prescrutar a nossa vida, querendo nos derrubar. Sim, claro, o inimigo anda de redor, buscando a quem possa tragar, mas antes de pensarmos nestas oposições negativas, temos que olhar o contexto, e o texto vai nos ensinar para ter coragem e firmeza de fé, pois no capítulo 11 foi listado 16 grandes heróis, ou gente sérias, que provaram da fé, da bondade de Deus, da graça de Deus. Acredito que se Paulo tivesse um pergaminho maior, ele não ia colocar só, destacar 16 personagens, ele ia destacar quase que a Bíblia inteira. Porém, os heróis da fé viveram em função do futuro. A visão destes era olhar para frente, para o futuro. Abraão esperava a cidade celestial, diz o texto. A nossa tendência é sempre olhar para trás. Puxa, na minha época, no meu tempo que era bom. No passado, sim, como era melhor. Essa é a nossa tendência. E o pior, olhamos para trás para lamentar, para reclamar e querer voltar. Saudosismo. Nós temos que olhar para frente. Até aqui o Senhor nos trouxe. E é daqui que nós temos que olhar à frente, caminhar avante. Nós temos um alvo elevado a ser atingido. E estes heróis que olhavam para frente, para o futuro, isso permitiu a eles perseverança, convicção para andar com fé. Aprendemos duas coisas importantes neste relacionamento do homem com Deus. Quem busca a Deus deve crer que ele exista. Quem busca a Deus deve saber que ele é um Deus da recompensa, galardoador, premiador. Você não corre em vão. Veja que o apóstolo Paulo, e há quem diga, não sabemos que foi Paulo que escreveu Hebreus. Manda falar comigo que eu vou mostrar para eles. O apóstolo Paulo parece um de nós, no sentido de que, pelo menos eu posso falar por mim, eu gosto de ver as Olimpíadas, acabaram agora domingo. De vez em quando eu gosto de olhar um jogo, uma corrida de automóveis. Eu acho que o apóstolo Paulo também ele gostava de esporte, de competições, de atletismo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, ele fala de correr. E aqui também ele traz este exemplo. E é da vida esportiva que nós podemos extrair lições para a nossa vida espiritual. Um atleta ele tem que ter disciplina, ele tem que ter constância, ele tem que estabelecer metas, ele tem que se aprimorar. Mas o crente, aquele que tem à disposição toda a graça de Deus derramada nele, muitas vezes é displicente, negligente, é meio preguiçoso. Eu digo por mim, a gente sempre vai prorrogando, deixando para depois, em vez de cada vez mais se aperfeiçoar para dar razão, explicação da esperança que há em nós. Olhar ao redor, o alvo a transpor, são pessoas que estão ao nosso redor, que foram reconhecidas, experimentaram a fé e deu certo para elas. Nós podemos ser encorajados assim também. Se eles tiveram lutas, dificuldades, dúvidas, nós também temos, mas podemos vencer porque eles venceram. Podemos olhar agora para si próprio, para si mesmo, pois a vida cristã nós temos como alvo a dispor. E que alvo é esse que nós temos a dispor? Os Hebreus também vai nos mostrar que estamos rodeados de obstáculos dos nossos próprios pecados, infelizmente. E o texto, no capítulo 12, no verso 1,
fala que nos rodeia de perto o pecado. Este rodear, esta palavra que diz que o pecado nos rodeia de perto, ele se assemelha a algo que vai agarrando levemente, vai nos envolvendo sutilmente, silenciosamente, para dar um golpe fatal, asfixiar, tirar toda a nossa energia. É assim que o pecado atua na vida de nós. Um exemplo prático é que nós conhecemos aí no mundo biológico, a cobra jiboia. Só de ver se assusta, né? Eu, pelo menos, nem por figura gosto de ver. Uma jiboia é aquela que não é que lança o veneno ou morde. Ela vai envolvendo a sua vítima carinhosamente num abraço e vai estrangulando levemente, sufocando, fazendo com que o oxigênio não chegue ao cérebro e a pessoa perde a consciência. Pronto. Foi tragada pela morte. O pecado faz assim. Ele nos sufoca de tal maneira que vai tirando a nossa consciência sem perceber. Começamos a acalentar aquilo que parece algo que está nos seduzindo e, quando vamos ver, fomos tragados. Provérbios, no capítulo 28, no verso 13, nós encontramos: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Muitas coisas nós carregamos na vida e não pensa só que é o pecado que atrapalha. Existem luxo supérfluo que atrapalha a nossa caminhada, a nossa corrida para o alvo estabelecido por Deus. Este supérfluo, este luxo que a gente vive, que nos deixa na zona de conforto, atrapalha a nossa caminhada, pois nos deixa lento, nos deixa sonolento, nos deixa para trás. Agora, quanto ao pecado, ele se deve ser tratado imediatamente após reconhecido, pois ele vai nos impedir de progredir e de crescer. Uma ilustração através de um conto, um pouco cômico, um conto cômico. Há uma história interessante de um homem que caminhava por uma senda. Um peregrino caminhava vacilante pela estrada fora, levando em uma mão uma pedra. Na outra mão, ele carregava um tijolo. Ao pescoço, monte de cebolas, graúdas, boas, roxa. Em cima da cabeça, uma abóbora. Sabe que é abóbora, né? Moranga, né? Muito bem. Nas costas, ele carregava uma sacola com muitos pertences, ferramentas. Ia caminhando. Quando lá para frente, num caminho, ele é interrompido por um viajante e que falou: peregrino, cidadão, por que você está carregando essa pedra na mão? Eu estou assustado, vai atacar em alguém? O peregrino, o viajante, cansado já, olha na mão e fala: uma pedra, rapaz. E eu estava com uma coceira aqui no nariz e não sabia por que eu não conseguia coçar o nariz. Era por causa que eu estava segurando essa pedra, eu nem notei que eu tinha uma pedra. Largou a pedra, agradeceu o aviso do transeunte, do peão que vinha, e seguiu o caminho, ladeira abaixo. Lá para frente, depois de algumas caminhadas, passa outro transeunte. Olha ele com aquele tijolo na mão. Fala: meu bom homem, estou vendo que você está cansado e esse tijolo, você vai fazer alguma construção? Tijolo? Olha só como eu ando distraído. Largou o tijolo e seguiu o caminho. Quando chegou lá na frente, rio abaixo,
um pescador notou ele passando com aquela abóbora na cabeça, falou, mas o que você está fazendo com essa abóbora na cabeça? Pagando promessa? O que é isso? Abóbora? Rapaz, eu estava com uma dor de cabeça o dia todo. E eu não sabia que estava com esse negócio na cabeça. Tirou. E assim foi a vida deste homem, pelo caminho afora. Ele foi se desvencilhando daquela sacola nas costas, da cebola, do alho atrás da orelha, de tudo. Ele ficou contente porque as pessoas o alertaram, o avisaram. Agora, na verdade, qual era o problema deste peregrino, deste viajante? Será o tijolo, a pedra, a abóbora na cabeça, a cebola que tanto carregava? Podemos questionar muitas coisas. Na verdade, o grande problema deste homem era a falta de consciência de que existia bagagem, que existia peso na vida dele. Ele simplesmente foi absorvendo, pegando o que estava no caminho ou que davam para ele, e ele foi carregando. A caminhada dele se tornou cansativa, pesada, com dor de cabeça, com alho atrás da orelha, uma cebola no pescoço, já cheirava mal. Muitas vezes a nossa vida é assim, caminhamos, mas caminhamos com dificuldades porque nós absorvemos, estamos pegando angústias, dúvidas, problemas e carregando como se eu tivesse o poder de resolver cada situação. Esse é o problema de muitas pessoas. Elas estão carregando cargas sem perceber. E estão querendo, com isso, se valorizar. Não é de estranhar que estão com dor de cabeça, que andam cansadas. Veja, a vida cristã é um dever essencial a cada um de nós descartar coisas que não servem para Deus. A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus, oração, súplica e ação de graças. Se nós não praticarmos isso, vamos começar a carregar uma abóbora na cabeça, uma cebola no pescoço, um tijolo na mão. Os obstáculos da nossa senda, da nossa caminhada na vida cristã, não podem nos desanimar, nos intimidar, cada obstáculo que aparece. As demoras da vida nas respostas de oração, elas não podem e nem devem nos deprimir, porque Deus não está respondendo de acordo com como eu estou pedindo. Deus não é um mero garçom que você faz o seu pedido. Eu quero Coca-Cola com gelo e limão, nessa ordem. E se não vem nessa ordem, você fica indignado com Deus? Os desalentos da vida não podem tirar a nossa esperança. O encorajamento que nós temos que adquirir na nossa caminhada da vida cristã, olhando para aqueles homens do capítulo 11, os heróis da fé, é para nos encorajar, fortalecer a nossa fé, nos dar convicção e, mais ainda, trazer a esperança, pois nós temos que olhar para frente, não para trás, para o passado, e nem para os lados, para as pessoas. Nós temos que persistir, seguir firme. Assim não vamos retroceder e vamos atingir o alvo. Por fim, nós temos que ter uma terceira condição para sermos bem-sucedidos na vida: olhar para Cristo. Já olhamos ao redor, já olhamos para nós mesmos. Olhar agora para Cristo. É o verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Fé em geral. Veja que este autor e consumador é uma palavra que só aparece e só é aplicada para Jesus. Em outros textos, ela aparece na tradução como líder, como príncipe, como guia.
É alguém que estabelece, aquele que, de fato, pôs a coisa a funcionar. É aquele que inventou algo, colocou para funcionar e nós desfrutamos do andamento daquele negócio. O Senhor Jesus, ele conquistou na cruz do Calvário a nossa salvação, nos traz esperança e a fé que nós temos nos méritos de Cristo vai nos trazer este conforto, este encorajamento para vivermos a vida aqui, olhando para o Senhor Jesus. Esta figura parece que nos remete ao Antigo Testamento, pois Hebreus vai tratar muitas coisas e assuntos relacionados ao Antigo Testamento. Figuras onde o povo hebreu conhece muito bem. Quando fala em pecado, o povo hebreu sabe que é sobre incredulidade. E a gente gosta sempre de colocar rótulos no pecado. Mentira, esse pecado aqui é do sexo, esse pecado é do roubo, esse pecado é da preguiça. O hebreu sabe que pecado é incredulidade, não crer na palavra de Deus, não praticar a palavra de Deus. E aqui está algo muito importante. Quando é olhar para Jesus, vamos lembrar o povo caminhando no deserto. E quando houve aquelas serpentes, cobras, abrasadoras, já falei da jiboia, agora estou falando em outra serpente, né? Os irmãos vão dormir sonhando com cobras. Qual foi a solução que Deus apresentou a Moisés para curar o povo que era mordido por serpentes no deserto? Fazer uma haste de bronze, de cobre, e colocar no alto, todos que olhassem a ela seriam curados. Quem era rebelde, quem era incrédulo, ridicularizava, virava as costas. Números capítulo 21, verso 4 a 9, traz essa história. Na vida espiritual, a vida da lei é esta. Quando miramos, quando focamos em algo, com os olhos vidrados, este algo ganha poder sobre nós. Um exemplo prático para nós é a experiência que Pedro teve no Mar da Galileia, em Mateus 14. Quando ele viu Jesus à noite andando pelas águas, ele falou, quero ser surfista também, quero andar na água. Saiu a caminhar e conhecemos a história. Enquanto olhava para Jesus, ele caminhava, todo arrogante, altaneiro, vitorioso, mas quando ele começou a se distrair com o vento, com as ondas ao seu redor alta, ele começou a afundar. Ele começou a perder. Na nossa vida é assim também, quando deixamos de olhar para Jesus. Nós começamos a nos preocupar com o mundo à nossa volta. Será que essa vacina funciona mesmo? Será que o vírus volta? E se vier um pior? E se eu ficar com outra doença? E se a igreja fechar e não funcionar mais? E a gente cria... E se eu ficar desempregado? Continua. E a gente entra em pânico e fica com medo. E a palavra de Deus fala, olha para o Senhor Jesus. Se na galeria da fé, em Hebreus 11, temos lá 16 pessoas sérias, reconhecidas com suas convicções plenas de Deus, nós temos aqui o exemplo maior, que é o próprio Senhor Jesus, que da manjedoura até o Calvário andou por fé. E olha que ele nunca fez um milagre para ele. Eu vou pegar essa pedra hoje e vou transformar num brioche. Não, ele não fez isso. Nunca ele pegou ali qualquer outra coisa e fez um milagre para benefício próprio. Andou por fé. Assim também devemos nós caminhar. Nós encontramos motivos pelos quais devemos olhar para Cristo. Ele é a origem do nosso crescimento na nossa fé. E Deus não deixará pela metade o seu trabalho, o seu serviço.
A obra que ele começou, da graça, ele vai completar. Conforme Filipenses 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. É assim que funciona. Devemos olhar para Cristo porque ele é o grande exemplo. Ele suportou oposição, resistência do mundo, dos amigos, da família, e nunca se desviou das dificuldades, mas venceu. Bom, mediante ao exemplo do Senhor Jesus, e não querendo mais me alongar, pergunto a cada um de nós para a nossa reflexão: como temos lidado com a dificuldade? Qual a nossa reação? Estamos sendo pessimistas? Ou nós estamos encorajados, rebustecidos na nossa fé? A Bíblia diz em Romanos 5, verso 3, a tribulação produz. A tribulação produz perseverança. Quando estamos angustiados, enfrentando uma adversidade, um grande problema, ela produz algo, uma boa lição, para fortalecer a nossa fé. Hebreus 6,19 diz que a nossa esperança é como uma âncora para a alma, e Jesus Cristo é a nossa esperança. Olhar para Cristo é o único que vai nos manter na senda, firmes no caminho. E se quisermos, como Paulo, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, precisamos permanecer firmes, olhando para o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém?